Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos ver um recurso bem interessante, para desenho digital feito no computador. É um software bem básico e padrão das versões Windows. Esse software ele já vem desde as primeiras versões que utilizavam gráficos no Windows, como a 95, a 98, XP, Windows 7, Windows 8, 8.1, 10, vai vir nos próximos, no 11 e outras versões que tiverem. Então a Microsoft ela sempre coloca esse software de desenho, que é o Paint. Vocês podem ter escutado falar, Paint, que significa, no caso, é um software específico para desenho. Então nós costumamos aprender a utilizar esse programa de desenho quando estamos nos familiarizando com o computador. É claro que existem programas mais básicos para desenho, como o Paint e assim como outros, e existem mais sofisticados, como o CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop, assim como outros que permitem desenhar, fazer desenhos no computador. Bom, e aí seriam muito usados, por exemplo, esses programas de desenho por caricaturistas, por vários outros profissionais que utilizam, ou simplesmente para você fazer desenhos, você está aprendendo. Então é uma ferramenta bem intuitiva que lhe ajuda aí a iniciar no aprendizado na área de informática. Bom, para abrir o Paint nós temos várias opções. Você pode ir no menu iniciar, buscar o Paint. No nosso caso nós vamos digitar aqui no Windows 10, no campo de busca, vamos digitar Paint. Está aqui, você observa que o ícone dele tem um desenho de um pincel com uma paleta de cores, então já sugere que é um aplicativo para desenhos, um programa para desenhos. Vamos abrir o Paint, e ao abrir o Paint ele inicia nessa tela. Ele tem a barra de títulos, tem os menus, menu arquivo, início, exibir. Você observa que é um menu bem simples, com três opções de menu, onde nós temos abaixo dele alguns atalhos que são que é a barra de ferramentas. Abaixo da barra de ferramentas nós temos a nossa folha em branco, que vai ser nosso espaço em branco, onde vai ser feito o nosso desenho. Nós temos algumas informações abaixo, nessa outra barra, onde ela mostra, por exemplo, o tamanho dessa área que nós vamos fazer o desenho, que é de 1087 por 422 pixels. Aqui abaixo, mais à direita, na parte inferior direita, nós temos o zoom dessa página. Nós podemos diminuir, aumentar, simplesmente clicando nesses botões menos e mais. Bom, nós podemos aumentar o tamanho dessa tela, Basta você vir aqui nesse canto onde eu estou mostrando aqui em destaque, vai virar uma seta de duas pontas na diagonal. Então você vai clicar com o botão direito do mouse, arrastar, e você consegue aumentar o tamanho dessa área de desenho, você como consegue também diminuir. Bom, para a gente fazer algum desenho, inicialmente, nós vamos explorar aqui um pouco sobre essa interface gráfica desse programa. Nós temos aqui na barra de títulos o botão salvar. Então, ao fazer o desenho, você pode vir nesse botão salvar e salvar o seu desenho, especificando onde vai salvar, o nome do arquivo, que o arquivo gerado por esse programa vai ser uma imagem digital, pode ser em JPEG, pode ser bitmap, pode ser PNG, que seriam os formatos das imagens. Então cada imagem que é salva, que é feita e salva, você salva ela em um formato específico de imagem. Bom, e aqui ao lado do botão salvar nós temos desfazer, ou seja, ele serve para desfazer a última ação. Então você vê o nome, se a gente colocar o ponteiro em cima, ele diz que o nome desse botão é desfazer. Desfaz a última ação executada. E se você quiser usar o atalho, é o atalho Ctrl mais Z. Então, para desfazer, geralmente costuma se apertar a tecla Ctrl combinada com a tecla Z ao mesmo tempo. Então, ele desfaz a última ação. Vamos exemplificar isso. Vou pegar a ferramenta pincel e aí eu vou fazer esse risco. Bom, se eu quiser vir aqui no botão desfazer, ele vai desfazer. Desfez o risco que eu havia feito, o rabisco. Ao lado do botão desfazer, eu tenho o botão refazer. Então ele refaz a última ação, que no caso, qual foi a última ação que eu fiz aqui no Paint? A última ação foi desfazer aquele rabisco que eu tinha feito. Então eu desfiz o rabisco, foi a última ação. A penúltima ação foi fazer o rabisco.
Então eu posso vir nessa opção, refazer, ou utilizar o atalho, que seria Ctrl Y. Ao clicar nessa opção, ele refaz o rabisco que eu fiz. Se eu quiser desfazer, realmente eu posso desfazer esse rabisco. E se eu apertar novamente, ele voltou o tamanho da área do desenho que estava inicialmente quando eu abri o Paint, né? Então ele consegue desfazer e refazer ações consecutivas, né? Várias ações que foram feitas até um certo limite. Bom, se vocês observarem aqui do lado, nós temos a opção de personalizar a barra de ferramentas, e aí seria possível colocar mais ferramentas além dessas três, que é salvar, desfazer e refazer. Ao lado dessas opções, nós temos sem título Paint. Então está dizendo que o arquivo, quando você vê que está dizendo sem título, significa que o seu desenho no Paint não foi salvo ainda. Então, a partir do momento que você salvar, ele vai aparecer o nome que você salvou aqui em cima e vai substituir sem título pelo nome que você colocou. Bom, abaixo nós temos os menus. Temos o menu arquivo, onde nós vamos ter, se você clicar com o botão esquerdo nesse menu arquivo, nós vamos ver a opção novo, que seria criar um novo desenho, abrir um desenho existente, salvar, salvar como. E aí qual seria a opção? Salvar. A opção salvar é quando você já tem o desenho salvo e você quer salvar uma modificação que você fez. E a opção salvar como seria a opção para salvar a primeira vez, né? Então, basicamente, você pode usar salvar e salvar como quando você for salvar a primeira vez. Todos os dois funcionam. Agora, se você for salvar, utilizar a opção salvar como, você especifica o local onde vai ser salvo, né? Essa basicamente é uma diferença. Toda vida que eu quiser especificar o local onde vai ser salvo o meu arquivo, seja ele pela primeira vez ou não, você vai vir em salvar como e ele especifica o local onde vai ser salvo. Por exemplo, na pasta imagens, na pasta meus documentos. Agora, se você quer apenas atualizar uma alteração que foi feita, basta vir na opção salvar. Nós temos a opção imprimir, no qual você tem aqui as opções imprimir, configurar a página, visualizar a impressão antes de imprimir. Tem a opção de enviar essa imagem que foi feita, esse desenho, por e-mail. E tem propriedades e outras coisas, como também sair, que ele vai fechar aqui o Paint. Bom, ao lado, se a gente clicar aqui fora, a gente vê as outras opções, nós temos início e temos exibir. Então, ele basicamente, nesses menus, nesse menu início e exibir, são mostradas as ferramentas aqui de forma ilustrada, né? Então, nós temos, por exemplo, para fazer escrita, nós temos o lápis. A gente selecionar, nós podemos fazer escrita com o lápis, né? Se nós quisermos alterar a espessura da escrita desse lápis, basta vir aqui em tamanho. Vocês observam que está essa espessura mais fina. Se colocarmos a mais grossa, a escrita vai sair com a ponta do lápis mais grossa. Se colocarmos a intermédia, essa mais fina, vai sair também mais fina. Podemos mudar a cor. Então está a cor preta, podemos colocar, por exemplo, a cor vermelha. Podemos colocar a cor azul claro. Um azul mais escuro, seria mais um azul da cor da escrita da caneta. E assim por diante. Além de conseguir mudar a cor, nós podemos voltar à espessura original. E está aqui a nossa escrita com lápis. Bom, então nós já vimos a ferramenta lápis. Nós temos a ferramenta borracha, que está abaixo da ferramenta lápis. Ela permite apagar uma parte da imagem ou substituir toda a imagem, né? Bom, a ferramenta borracha, você pode observar que ao selecioná-la, ela vai aparecer uma pequena caixa habilitada aqui na nossa página, né, do Paint. Então, para apagar, basta você clicar, segurar e arrastar a borracha e ela vai permitindo apagar todo o seu desenho que foi feito, né? Mas você pode achar, está com uma opção muito pequena, está muito ruim, até eu conseguir apagar tudo, vou ter muita dificuldade. Então você pode alterar o tamanho da borracha. Na verdade não é aqui. Para alterar o tamanho da borracha, né, nós vamos ver onde conseguimos alterar o tamanho dela. Que não seria... Pronto, é aqui mesmo. Ó, observe que a borracha ficou bem pequena. E se a gente colocar o tamanho máximo, ela aumentou um pouco o tamanho. Então melhorou um pouco
para se utilizar a borracha, né? Bom, aqui a gente está testando a opção de zoom, mas não é muito interessante a utilização do zoom. Bom, para utilizar o zoom na página, basta você vir nessa opção aqui abaixo e a gente observa que está 100%, você pode diminuir, pode aumentar e assim por diante. Bom, temos a outra ferramenta, que é a ferramenta preencher com cor, né? Basicamente, a ferramenta preencher com cor, ela precisa ser aplicada em uma área fechada. Por exemplo, eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer um exemplo com vocês, né? Já mostrando, nós temos a ferramenta selecionar, e essa ferramenta selecionar, ela permite selecionar coisas de interesse que nós fizemos, né? Então eu vou apertar em selecionar, você observa que ela virou uma ferramenta de 4 pontas. Então eu vou clicar, arrastar, selecionou tudo, eu vou apertar delete. Pronto, apaguei tudo. Agora eu vou vir aqui com a ferramenta lápis e vou fazer um círculo. E vou tentar fechar esse círculo. Voltar ao ponto inicial. Pronto. Agora eu vou pegar a ferramenta balde de tinta, que é preencher com cor. Ela está na cor azul. Então eu vou posicionar dentro do balde de tinta e vou clicar. Observe que ele preencheu toda essa região interna com a cor azul. Se eu vir na opção desfazer, eu volto ao que estava novamente. Agora vamos fazer um outro teste. Em vez de clicar com a ferramenta balde de tinta dentro dessa área interna, vamos clicar na área externa. Então observe que, diferentemente da opção anterior, da operação anterior, nós, nesse caso, preenchemos com cor toda a área externa dessa forma geométrica. Se a gente quiser preencher com outra cor internamente, basta selecionar, por exemplo, a cor amarela e vir aqui dentro dessa forma irregular na cor branca, clicar dentro e ficou amarelo, né? Se a gente quiser colocar novamente a parte de fora branca, basta selecionar a cor branca e vir com a ferramenta balde de tinta e clicar nessa região externa e ficou branca novamente, né? Se quisermos substituir essa parte interna dessa forma, basta clicar em cima com a cor, no caso foi branco, né? Vamos desfazer, esqueci de mudar aqui, vou colocar, por exemplo, cor rosa, clicar com o balde de tinta em cima e preencher com a cor rosa. Então seria essa a opção. Agora eu vou mostrar uma outra opção para vocês, né? Eu vou desfazer, pronto, eu vim na opção desfazer até chegar naquela forma inicial e eu vou fazer um teste. Eu vou selecionar a ferramenta borracha, vou apagar, ó. Observe que eu deixei aberto essa forma, né? Agora eu vou pegar a ferramenta balde de tinta, vou pegar a cor laranja e vou tentar preencher internamente. Observe que agora, diferentemente das operações anteriores, essa forma geométrica está aberta nessa parte aqui do desenho. Então, ao clicar internamente, observe que a cor ela vazou, né? A tinta ela vazou por toda a área da imagem. Por quê? Porque essa região estava aberta. Então não pode ficar aberto. Eu vou desfazer e eu vou mostrar agora para vocês como a gente corrige isso, né? Basta você fechar, pegar a ferramenta lápis, vou pegar a cor azul, né? E agora eu vou usar a opção zoom. Você observe que eu apertei na ferramenta zoom e essa forma ficou mais aqui. Então eu posso utilizar, ela ficou um pouco mais à direita na parte inferior. Então eu posso utilizar essas barras de rolagem. Você observa que quando eu coloco o ponteiro do cursor do mouse, ele destacou uma barra de rolagem. Então se eu clicar e arrastar, eu consigo mover a minha página e o meu objeto. Então nós temos a barra de rolagem horizontal e a barra de rolagem vertical. Agora eu vou fechar aqui essa forma. Então eu vou clicar aqui com lápis, já está na ferramenta lápis, cor azul. Vou clicar nesse ponto, vou arrastar até fechar toda a minha forma. Vou pegar a ferramenta balde de tinta, vou deixar essa cor azul mesmo e vou clicar aqui dentro dela. E observe que, como está fechado essa forma, né, consegui preencher somente ela, né? E você pode continuar fazendo seu desenho. Eu vou voltar para 100% de zoom. Está aqui o nosso desenho, 100%. Temos outras opções, como por exemplo,
a ferramenta conta-gotas. Para que serve essa ferramenta conta-gotas, né? Se você observar o símbolo, parece aqueles conta-gotas de medicamento de criança, né? Também utilizado em colírio, então lembra muito o conta-gotas. Ela se chama selecionador de cores, essa ferramenta. Selecionador de cores ou seleção de cor. O que ela permite fazer? Vamos supor que eu queira fazer agora uma outra forma. Vou tentar fazer aqui uma outra forma irregular, muito próxima de um retângulo. E vamos supor que eu queira colocar exatamente a mesma cor que estava anteriormente, né? Então basta eu vir aqui, pegar a ferramenta seleção de cor, seleciona, ou seja, a cor desse primeiro objeto. Então você vem aqui na ferramenta seleção de cor, observe que ele vem o conta-gota, você posiciona em cima do objeto, você quer copiar a cor dele, né, digamos assim, pegar a mesma informação de cor, clica em cima do objeto. Então ele já selecionou a cor. Agora você vem com a ferramenta balde de tinta e coloca em cima da sua forma, preenche com cor. Bom, vamos supor que você vai colocar esse objeto agora na cor marrom. E você quer, vamos supor que foi uma cor customizada que você fez, né? Que foi uma cor customizada, né? E aí você esqueceu que cor era. Então você vem aqui, ferramenta selecionador de cor, seleciona essa cor do objeto, ó, observe que ficou aqui o marrom. Agora você vem com o balde de tinta, coloca aqui em cima. Eu vou exemplificar melhor essa opção de uso da ferramenta seleção de cor, né? Eu vou vir aqui na opção editar cores. E aí você observa que você tem as cores básicas, né? E aí você pode pegar cores específicas aqui, por exemplo. Se você clicar nessa paleta de cores, você pode selecionar a cor que você quiser de forma customizada, só movimentando, né? Você observa a cor que vai ser selecionada aqui. Então você observa ela, eu vou clicar nessa cor personalizada, então eu quero criar uma nova cor personalizada. Eu vou escolher ela aqui, mais ou menos nessa região aqui, mais aqui pro azul. Esse azul aqui na verdade vai ser um lilás aqui, né? Uma cor lilás, violeta. Vou colocar ela aqui, lilás, e vou vir na opção adicionar cores personalizadas, né? Eu selecionei a cor que eu queria aqui, adicionar a cor personalizada. Então já apareceu aqui. Então ok. E observe que a minha cor ficou aqui, né? Agora eu posso vir com balde de tinta e colocar o meu objeto com essa cor que eu selecionei. Agora vamos supor que eu apertei no laranja, né? E aí vamos supor que eu vim aqui nessa opção, eu vou remover ela. Não sei se tem como remover. Uma vez colocado, eu acredito que não tem como remover. Mas assim, vamos supor que eu quero utilizar a ferramenta conta-gotas. Eu pego essa informação de cor, venho com a balde de tinta e coloco a mesma cor nos dois objetos. Então seria isso a ideia de utilização da ferramenta no caso de pegar a informação de cor, né? Bom, além da ferramenta conta-gotas, selecionador de cores, nós temos a ferramenta texto. Então essa ferramenta texto ela tem aqui a opção de inserir texto na imagem, então basta selecioná-la. Vocês observam que virou esse cursor diferente, né? A gente pode, por exemplo, clicar nessa parte e ele vai abrir uma caixa de texto. Aí você pode digitar, por exemplo, um nome qualquer. Digitar aqui o nome do programa, que é Paint. Vocês podem observar que ficou um pouco em cima do objeto. Então, se a gente quiser mover ele para cima, basta você colocar o cursor do mouse bem nessa linha pontilhada, ele vai virar uma seta de 4 pontas. E aí, se você clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar, você consegue mover e colocar onde você quiser, inclusive aqui no meio, aqui embaixo, mais para o lado. Então, você pode colocar onde você quiser, né? Essa ferramenta de texto, caixa de texto ou ferramenta texto, ela dá algumas opções, né? Nós digitamos o texto, Paint, que é o nome do programa. Você pode selecionar, né? Você pode apagar, apertando Backspace, pode digitar novamente, né? Nós podemos selecionar. Para selecionar, basta você clicar com o botão esquerdo nessa parte aqui, após o texto. Clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar, então ela selecionou.
E dessa forma nós podemos mudar as características do nosso texto, como por exemplo, o tamanho da letra, que nós chamamos aqui na informática de tamanho da fonte, nome da fonte e algumas características que nós vamos ver agora. Bom, selecionei o texto, então toda vida que quiser alterar as características do texto, que nós chamamos de formatação, né? Toda vida que você precisar formatar o texto, precisa antes selecionar o texto dessa forma. Clica com o botão esquerdo ao lado do texto, arrasta o cursor do mouse até selecionar todo. Esse texto está no tamanho 72. Nós podemos alterar o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui ao lado e vocês vão ver o nome. Tamanho da fonte é o nome dessa ferramenta. Se eu clicar nessa opção, eu posso colocar, por exemplo, no tamanho 48, você observa que diminuiu, no tamanho 36, no tamanho 28, e posso diminuir até, por exemplo, o tamanho 10, mas vai ficar bem pequeno, né? Vamos colocar aqui no tamanho 48, por exemplo. Vou colocar um pouquinho maior que estava 72 para a gente visualizar melhor na nossa tela. Bom, além de alterar o tamanho da fonte, como nós acabamos de ver, nós podemos alterar a família da fonte, ou seja, qual é o tipo de fonte que nós queremos utilizar, né? A fonte que está é a de nome Arial. Nós temos outras. Se você quiser vir na opção e ver outras opções de família de fontes, seriam famílias de letras, né, de tipo de letra, chamamos de fonte. Você pode vir aqui nessa caixa e vai mostrar várias outras, né? Nós temos desde fontes mais voltadas mais para a leitura, mais para fazer fontes em negrito, fontes em itálico, fontes que imitam manuscrito, outras fontes diferentes, né? Fontes mais simples, como por exemplo essa Arial, ela é bem simples, é muito utilizada, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, essa daqui, que seria Algerian. Então observe que ela fica, ó, ela fica com uma aparência mais assim, com certo estilismo nessa fonte, né? Bom, e lembrando que na ferramenta Paint, ao você clicar fora, você não consegue depois editar esse texto que você colocou, né? Você só consegue ou apagar ele ou criar um outro texto vindo na ferramenta Texto e, por exemplo, digitar Paint e colocar desenho. Né? Bom, e essa ferramenta, ela já digita todo o texto em maiúsculo, é o padrão dela, né? Utilizando aqui essa fonte chamada Algerian. Eu vou colocar a fonte Arial, procurar aqui a fonte Arial. Vocês observem que ela voltou ao padrão normal, que é você digitar, por exemplo, o nome próprio, colocar, por exemplo, meu nome, eu coloco o J maiúsculo, Jefferson, né? Não se preocupem agora com essa questão de formatação, vamos ver mais na frente. Mas basicamente eu vou mostrar para vocês como selecionar isso no teclado, mas para colocar a primeira letra maiúscula, você vai apertar a tecla Shift, vou colocar aqui para vocês verem na tela. A tecla Shift, aperta e segura a tecla Shift e aperta a letra. No caso do meu nome, Jefferson, seria a letra J, então aperto o J. E digito o restante minúsculo, então Jefferson, seria o meu nome. Bom, lembrando que nós podemos selecionar e alterar outras características, como por exemplo, colocar em negrito ou não. Ela já está em negrito, se você observar, essa opção está em destaque, né? Indica que o texto está em negrito. Se eu tirar essa opção, ó, eu vou apertar aqui em cima, observe que a letra ficou mais fina, né? Então aqui ela está normal, e ao selecionar a opção negrito, observe que não está selecionado. Agora o texto está selecionado e eu vou escolher essa opção negrito. Observe que a letra ficou mais larga, mais grossa, né? Com um traço mais grosso. Bom, nós temos também a opção itálico. O que seria a opção itálico? Seria o texto inclinado. Ó. Você pode tirar a opção itálico, colocar na opção itálico. Nós temos a opção também, além de itálico, a opção sublinhado. Observe que sublinhado ele vai colocar um traço abaixo do texto. Ó, seria a opção sublinhado. Além da opção sublinhado, eu vou digitar um outro texto, colocar aqui aula de Paint. Aula de Paint, observe que ficou sobrepondo, então eu vou mover para o lado.
aula de pente. Então observe que nós podemos, além dessa opção sublinhada, eu vou tirar ela, tirar todas as formatações, e nós podemos colocar a opção taxado. O que seria a opção taxado? Ele vai riscar, passar um risco aqui no meio da palavra e colocar nessa opção taxado. Então, observe que ficou assim, né? Bom, além dessas opções que nós vimos, nós temos a ferramenta lupa, onde nessa ferramenta lupa você pode dar um zoom aqui numa região específica da tela que você queira. Então você vai clicando com o botão esquerdo, ela vai aumentando o zoom. E se você clicar com o botão direito, ela vai diminuindo o zoom, né? Observe que agora eu estou clicando com o botão direito e diminui o zoom. Se eu clicar com o esquerdo, com a ferramenta zoom, ela aumenta. E eu vou deixar nesse nível que seria o 100%. Seria ótimo para trabalhar em 100%. Além dessas ferramentas básicas que nós vimos, nós temos as ferramentas pincéis. Então nós temos vários tipos de pincéis. Temos esse tipo de pincel, temos um estilo mais voltado para uma caneta, mais com spray, né? Nós temos um pincel com a ponta mais larga, a ponta mais fina, a ponta achatada. Temos um pincel de um lápis de cor, por exemplo. E temos vários tipos de pincéis. Eu vou selecionar esse primeiro, vou selecionar a cor vermelha e vou mostrar para vocês. Nós temos esse traço nessa espessura. Eu posso selecionar uma espessura maior. Você já vê outro traço mais grosso. Eu vou selecionar outro tipo de pincel. Eu vou selecionar o spray. Então você pode ver, ó, que o spray ele já imita fielmente como que seria o spray, né? Nós podemos também alterar a espessura do traço, colocar um spray, um outro traço. Você pode ir testando aí, né? Tudo isso que eu estou fazendo e coisas a mais, você pode ir testando aí no seu computador e exercitando, fazendo desenhos e testar aí essas ferramentas, né? Lembrando que com essa ferramenta, quanto mais você demora clicando, ele vai soltando tinta como se fosse imitando um spray. Então é bem interessante essas ferramentas aqui no Paint, que é um programa de desenho bem interessante, bem legal, né, se utilizar. Bom, além dessas ferramentas temos outras, temos esse pincel de tinta, então ele imita bastante, ó. Você pode testar aí, verificar, ele imita fielmente como se fosse realmente um pincel, imita todo esse efeito do pincel, né? Bom, além da ferramenta pincel, nós temos outras ferramentas como as formas geométricas. Então nós temos uma linha, uma curva. Se a gente for na opção linha, nós temos que fazer a linha. Se for na opção de curva, ó, você clica faz essa ferramenta curva e você pode mover ela do jeito que você quiser, né? Basicamente, para fazer a ferramenta curva, você clica no ponto, arrasta. Depois que você soltar, você clica no ponto que você quiser e ele vai moldando a sua curva. Nós temos a ferramenta elipse. Você pode criar uma elipse, um círculo. Temos a ferramenta retângulo. Temos a ferramenta retângulo com os cantos arredondados. E temos várias outras formas geométricas, como triângulo e assim por diante, né? Bom, nós podemos selecionar tudo, pegar a ferramenta seleção. Aqui temos outras opções de forma de seleção, né? Se a gente vir nessas opções aqui, nessa seta que mostra opções, eu já tenho a ferramenta selecionar tudo. Então eu venho selecionar tudo. Ó. Observe que já gerou um pontilhado ao redor. Se eu apertar Delete, apaga tudo de uma vez. Se eu quiser desfazer o que eu acabei de fazer, vem na opção desfazer e ele volta. Se eu quiser realmente apagar tudo, eu volto e desfaço essa última ação, venho em refazer e ele apaga tudo. Bom, então tem várias opções interessantes, como fazer esses balões, né? Como fazer esses balões, aí você pode vir colorir o balão, ficaria bem legal, né? Você pode colocar um texto aqui dentro, por exemplo, colocar aqui, observe que a cor do texto está verde, vamos colocar branca, e agora eu posso colocar aqui, pensamento, né? Digitei o texto pensamento, vou selecionar, estava branco, ficou um pouco difícil, mas o texto estava lá. Eu vou tirar o taxado, vou diminuir o tamanho do texto, vou colocar um 16, colocar em negrito. E aí nós podemos mover e colocar esse texto bem aqui dentro. Está aqui, pensamento.
Então você conseguiria fazer alguns desenhos utilizando essas formas básicas. Bom, então foi esse o básico que nós vimos. Agora falta a gente salvar o nosso desenho, né? Ficou apenas esse desenho simples. Mas eu vou vir aqui na opção iniciar, né? No menu iniciar, deixar aqui todas as nossas ferramentas. Eu vou mostrar como é que nós vamos salvar esse desenho. Nós vamos vir aqui. Você pode vir aqui nesse atalho, apertar em salvar, ou pode vir em arquivo e salvar como. Então, ao abrir a opção salvar como, ao abrir essa opção de salvar como, ou seja, salvar a primeira vez, você vai, no caso, escolher o local que você quer salvar. Se eu quiser colocar na área de trabalho, selecionar área de trabalho. Se for em documentos, selecionar documentos. Eu vou salvar na pasta imagens. Então eu vou criar aqui, eu vou colocar um nome para o meu arquivo, né? Nós temos um nome, o tipo, eu vou colocar aqui primeiro desenho no Paint, né? Você pode colocar primeiro desenho no Paint, ou então simplesmente quiser colocar um nome mais curto, mais objetivo, colocar desenho 01. Feito isso, ele vai salvar neste computador, na pasta imagens. O tipo de imagem, ele está o PNG. Mas se você acessar as opções nessa caixa, basta clicar aqui, nessa seta. Nós temos outros formatos, como o JPEG, o GIF, TIFF, PNG, bitmap. Então vamos deixar o PNG que ele havia colocado. Vou vir na opção salvar. E eu já salvei. Então observe que agora, na barra de títulos, aparece desenho 01. Então lembrando, se eu fizer agora uma alteração, né, o meu arquivo já está salvo. Mas se eu fizer uma alteração no desenho, eu preciso salvar novamente para salvar essa alteração. Então eu posso colocar, por exemplo, nessa parte aqui, uma forma qualquer. Eu vou colocar uma estrela. Vou gerar aqui uma estrela, né? A cor está branca, então por isso que não dá para ver nada. Eu vou selecionar esse amarelo ouro. Vou selecionar a ferramenta essa estrela de 4 pontas. Agora sim, coloquei a estrela, vou selecionar a bola de tinta, vou colorir essa estrela. Agora eu preciso salvar, então à medida que você precisa salvar, não precisa mais de salvar como. Você só vai salvar a atualização que você fez, que foi colocar essa estrela, no caso que eu fiz aqui. Então eu venho no menu arquivo, salvar. Então feito isso, eu já salvei essa alteração. Bom, alguns recursos que eu posso mostrar também, seria essa opção de copiar e colar, né? Basicamente, se a gente vir aqui e pegar a opção selecionar, vou apertar aqui em selecionar, eu posso fazer uma cópia dessa estrela. Então eu vou selecionar essa estrela, vou vir com o botão direito, copiar. Nessa região aqui, vou clicar para tirar a seleção da outra estrela, vou clicar com o botão direito, colar. Então eu colei uma cópia da minha estrela e eu posso mover. Enquanto está selecionado, você observa esse tracejado aqui, essa linha pontilhada ao redor, significa que o objeto, o desenho, está selecionado. Então eu posso mover ele. Depois que eu colocar ele em algum local e clicar fora, não consigo mais mover, a não ser que eu venha novamente e pegue a ferramenta selecionar, selecione um objeto, aí eu consigo mover. Bom, além disso, se eu selecionar esse objeto, tem algumas opções, como por exemplo girar. Eu posso girar 90 graus à direita, eu posso girar 90 graus à esquerda, eu posso inverter verticalmente, horizontalmente. Essas opções não dá para perceber aqui por causa do objeto. Mas eu vou selecionar essa forma, que é esse balão, vou vir girar e vou girar 90 graus à direita. Então você observa que ele girou. Eu vou vir girar 90 graus para a esquerda, voltou à posição que estava, né? Eu posso inverter verticalmente, então ele espelha na vertical. Observe que ficou espelhado. Se eu inverter novamente, verticalmente, ele espelhou na vertical. Eu posso inverter horizontalmente, então ele vai espelhar. Imagine que existe um eixo de simetria aqui no meio, onde eu estou passando o cursor do mouse. Imagine que aqui tem um eixo de simetria. Então se eu espelhar, se eu inverter verticalmente, ele vai inverter nesse eixo. E se eu inverter horizontalmente, vai inverter dessa forma. Então seriam esses recursos bem interessantes. Temos redimensionar. A opção de redimensionar, eu consigo redimensionar esse objeto. Vamos supor que eu quero redimensionar pela metade. Então eu vou de redimensionar na forma de porcentagem, 50% na horizontal e 50% na vertical. Isso se eu mantiver a proporção. Então se eu apertar em OK,
ele diminuiu, ele redimensionou proporcionalmente esse objeto. Eu posso desfazer e voltar ao tamanho original. Se eu selecionar o objeto, eu consigo redimensionar, por exemplo, para mais. Então eu posso colocar, por exemplo, 120% do tamanho original. E aí, como essa opção manter taxa de proporção está marcada, nós conseguimos conseguir redimensionar a proporção. Então eu vou dar OK e observe que ele aumentou em 20% o tamanho do objeto. Eu vou desfazer, selecionar novamente. Agora a gente pode fazer um teste. Eu vou redimensionar e eu vou desmarcar essa opção de manter a proporção. Então vamos supor que na vertical eu queira aumentar para 120% e na horizontal permanecer com 100%. Eu vou dar um OK e agora ele deu uma esticada nesse objeto na vertical, né? Eu vou aqui desfazer, está aqui nosso objeto, né? Eu posso selecioná-lo novamente e tem essas opções aqui de redimensionar, de distorcer, né? Que eu posso fazer em termos de porcentagem ou em termos de pixels, né? Pixels seriam as dimensões da imagem. Esse objeto, a área selecionada, tem 503 pixels por 320. Então, para fazer o redimensionamento é da mesma forma, né? Eu posso diminuir para 250 e ele já redimensionou de forma proporcional. Vou dar um OK. Pronto, redimensionou, né? Além disso, tem várias outras opções, né? Nós já exploramos bastante opções aqui. A outra opção, se eu selecionar, seria cortar esse objeto, né? Quando eu corto ele, eu deixei somente a área selecionada. Eu vou desfazer. Observe que eu vou selecionar agora só a região dessa estrela. Então, quando eu uso essa opção cortar, ele vai deixar somente essa área interna dessa área de seleção. E todo o resto, todos os outros objetos, toda a outra área vai ser removida e vai deixar somente essa parte interna aqui. Tudo que tiver dentro dessa área de seleção. Vou mostrar novamente. Agora recortando só para essa área da estrela. Cortar. Pronto. Cortou e deixou somente essa área. Então é isso. Se eu quiser salvar, eu venho aqui e salvo essa opção. Eu vou desfazer, vou deixar as três formas dessa forma aqui, né? E vou salvar. Salvei a minha alteração. Agora sim eu posso fechar o pente. E onde que está a minha imagem salva? Eu posso vir em documentos, gerenciador de arquivos, aqui na barra de tarefas. Vou vir na opção imagens. Está aqui o meu desenho chamado desenho 01. Ele salvou no arquivo PNG. Se eu colocar em cima o cursor do mouse, ele vai dizer que é um arquivo PNG que tem as dimensões de 1903 por 817 pixels, tamanho de 11,8 KB. Se eu apertar dois cliques para abrir, ele vai abrir a minha imagem que foi feita, né? Lembrando que ao salvar a imagem, ele não abre mais com o Paint, ele abre como um arquivo PNG qualquer aqui no nosso sistema Windows. Se eu quiser fechar, e aí, se eu quiser abrir essa imagem novamente no Paint, eu posso selecionar essa imagem com o botão esquerdo, clicar com o botão direito em cima, vai abrir essa caixa de opções. Eu posso vir na opção Abrir com e escolher qual programa que eu quero que essa imagem seja aberta. Então eu posso escolher o Paint, está aqui ele na lista, e abrir. E aí, novamente ele abriu essa imagem e habilitou para a edição, né? Então é isso, pessoal. Nós podemos, por exemplo, só mostrar mais uma coisa. Eu posso apagar uma parte dessa estrela, selecionei, delete, vou salvar, agora apertando apenas nesse atalho, né? Vou fechar, observe que eu cortei um pedaço dessa estrela, vou fechar, está aqui, agora salvou, eu vou abrir essa imagem com dois cliques no botão esquerdo, observe que ele salvou com a imagem recortada. Então é isso, pessoal, seria esse um programa bem básico, bem interessante, que é o Paint, permite fazer aí vários desenhos, bem legais, né? Principalmente para quem está iniciando. O Paint ele é uma ferramenta básica, mas dá para fazer bastante coisa, né? Só mais um recurso que eu posso mostrar para vocês para a gente finalizar o uso do Paint seria a opção de você fazer uma captura da imagem da tela, né? Eu vou vir para esse trabalho e o que a gente consegue fazer com o Paint? No teclado do computador, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, existe uma tecla chamada Print Screen, né? O próprio nome já diz, print da tela, né? Capturar a imagem da tela ou imprimir a tela. O que nós vamos fazer se a gente quiser fazer uma captura da imagem da tela? Vamos supor que eu queira capturar essa minha imagem da tela do desktop, da área de trabalho. Então eu vou aqui no teclado, vou mostrar para vocês qual é a tecla aí na imagem, na ilustração, né? Eu vou vir e apertar a tecla Print Screen. Eu apertei aqui no meu teclado, agora eu vou abrir o Paint.
como ele já tinha sido a última coisa que eu pesquisei nesse campo de busca, já está aqui, então eu vou abrir o Paint. E ao abrir nessa tela em branco, né, que seria a área em branco de desenho, eu vou simplesmente colar o que estiver aqui na minha memória do computador, que foi no caso o print screen que eu utilizei, ou seja, a imagem que eu capturei utilizando a tecla print screen. Então agora eu vou dar um Ctrl V e colei, pronto. Se eu não quiser dar um Ctrl V, eu posso desfazer aqui. Eu posso vir nessa opção colar. Nós estamos vendo aqui que o atalho dela, você pode observar que o nome é colar, e o atalho, entre parênteses, é Ctrl mais V, que foi o que eu acabei de fazer. Então eu vou colar ela agora utilizando essa opção dessa ferramenta. Colei. Então pronto, observe que ele fotografou uma tela da minha área de trabalho. Eu vou diminuir aqui o zoom para vocês verem. Ele fotografou a minha área de trabalho e eu colei aqui, né? Então seria algo semelhante como nós fazemos com o celular, né? Utilizando lá os comandos de atalho do celular, a gente consegue capturar uma foto da tela, aqui também no computador da mesma forma, utilizando esse botão Print Screen e colando aqui no nosso Paint. Então, se a gente quiser salvar, basta vir aqui, observe que está o nome sem título, eu vou vir, nesse caso, eu vou vir aqui, Arquivo, Salvar como, eu vou colocar aqui tela, vou salvar em imagens, vou deixar em PNG e vou vir salvar. Então agora eu vou fechar meu Paint, vou lá na pasta imagens e cadê o arquivo tela? Está aqui, salvou o arquivo tela, salvou a imagem da minha área de trabalho. Então era esse o último recurso que eu queria mostrar para vocês aqui de utilização do Paint, né? Software bem interessante, deixo aí atividades para vocês fazerem, fazer alguns desenhos, exercitar o uso da ferramenta, né? Para quem não tem ainda muita habilidade com o mouse, muita coordenação, eu recomendo que você abra o Paint, recomendo que você faça desenhos, né? Exercite aí utilizando a ferramenta do pincel, tente fazer seu nome, fazer sua assinatura, né? E testar aí a questão da escrita, que eu estou tentando escrever o meu nome, né? Então no início você não vai ter tanta coordenação assim, mas você vai exercitando o uso do cursor do mouse. Você pode ir fazendo desenhos, né? Utilizando a ferramenta lápis. Você pode fazer vários tipos de desenho utilizando aí essa ferramenta, né? Que é o Paint, é uma ferramenta bem interessante. Você pode desenhar paisagens, coisas bem legais, né, que você pode fazer aí. E exercitar sua coordenação é muito importante para quem está iniciando na informática, ter coordenação motora com o mouse, né? Isso vai possibilitar você acessar as ferramentas, você fazer desenhos, fazer vários tipos de coisas. Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui e eu aguardo vocês até a nossa próxima aula.